Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de dar o like e de compartilhar o vídeo, ok? Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. Segunda-feira a gente fala de Bíblia sem complicação. E o tema de hoje é o poder do perdão dentro de casa. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Existem coisas que fortalecem uma família. O amor fortalece, o respeito fortalece, a confiança também fortalece. Mas existe algo que talvez seja ainda muito mais importante: o perdão. Porque não existe família sem falhas, não existe casamento sem erros, não existem pais perfeitos, nem filhos perfeitos, nem irmãos perfeitos. Se a gente conviver tempo suficiente, em algum momento nós vamos nos machucar. Vamos dizer palavras que não deveríamos dizer, vamos agir de maneiras que a gente não deveria agir, e é justamente nesse momento que o perdão se torna necessário. Talvez hoje exista alguém carregando uma mágoa dentro de casa, talvez uma conversa do passado ainda esteja machucando, talvez até exista uma ferida que nunca foi totalmente curada. Por isso, hoje vamos entender de forma simples o que a Bíblia ensina sobre o poder do perdão dentro da família. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, ensinando como deveriam viver seus relacionamentos. E entre tantas orientações importantes, ele destacou uma que transforma qualquer ambiente: perdoando-se mutuamente. Observem aí que Paulo não diz perdoem apenas quando o erro for pequeno, ou perdoem apenas quando a pessoa merecer. Ele aponta para um modelo muito maior. Ele diz assim como Deus os perdoou em Cristo. E isso tem que mudar tudo. Porque Deus não nos perdoou porque nós merecíamos, Ele nos perdoou porque Ele nos ama. E quando nós compreendemos o tamanho do perdão que recebemos, aprendemos também a oferecer o perdão a outras pessoas. Muitas pessoas imaginam que famílias felizes são aquelas onde nunca existem conflitos. Mas isso definitivamente não é verdade. Famílias saudáveis não são aquelas onde ninguém erra. São aquelas onde existe a disposição para perdoar. Toda casa enfrenta momentos difíceis. Toda família passa por desentendimentos. O segredo não está em evitar completamente os conflitos. Está em saber lidar com eles de forma saudável. E o perdão é uma das ferramentas mais importantes para isso. Quando alguém nos machuca, é natural sentirmos tristeza, sentirmos decepção, sentirmos dor. O problema começa quando nós transformamos essas feridas em ressentimentos permanentes. Mágoas guardadas durante anos acabam roubando a nossa paz. Afetam os nossos relacionamentos, afetam a nossa alegria, afetam até a nossa vida espiritual. Muitas vezes pensamos que estamos punindo quem nos feriu, mas na realidade somos nós que continuamos carregando o peso. O perdão, ele não muda o passado, mas ele liberta o coração para nós seguirmos em frente. Uma dúvida comum é: se eu perdoar, preciso fingir que nada aconteceu? Bom, a Bíblia não ensina isso. Perdoar não significa negar a dor, não significa dizer que o erro foi correto. Perdoar significa entregar a Deus o direito da justiça.
e decidir não viver preso ao ressentimento. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. E está tudo bem. O perdão, muitas vezes, ele é um processo, mas é um processo que nos traz cura. Muitos relacionamentos permanecem quebrados porque ninguém quer dar o primeiro passo. Todos esperam, todos justificam, todos encontram motivos para permanecer distantes. Mas Jesus nos ensinou um caminho totalmente diferente. O caminho da reconciliação, o caminho da graça, o caminho do amor. Quando o perdão entra em uma casa, ele cria espaço para a restauração. Nem todas as situações serão resolvidas imediatamente, mas o perdão abre portas que o orgulho mantém fechadas. Bom, como nós podemos aplicar essa mensagem no nosso dia a dia? Eu acho que a gente precisa pedir a Deus que revele se existe alguma mágoa guardada em nosso coração. A gente precisa fazer orações pelas pessoas que nos feriram. E a gente também precisa estar disposto a darmos o primeiro passo em direção à reconciliação, quando isso for possível. E outra coisa, a gente precisa lembrar diariamente do perdão que nós recebemos de Deus. Quem experimenta a graça de Deus encontra forças para oferecer graças a outros. Enquanto você ouvia essa mensagem, pode ser que tenha vindo alguém à sua mente. Talvez um familiar, talvez um filho, talvez um irmão, talvez alguém com quem existe aí uma ferida que ainda não foi totalmente curada. Hoje, então, a gente não vai pedir que Deus mude primeiro a outra pessoa. Vamos pedir que Ele trabalhe primeiro em nosso coração. Vamos juntos, então, fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, obrigado pelo perdão que nós recebemos através de Jesus Cristo. Obrigado porque, mesmo conhecendo as nossas falhas, o Senhor continua nos amando. Hoje, Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas feridas, nossas mágoas e os nossos relacionamentos. E te pedimos, ajuda-nos a perdoar como nós fomos perdoados. Cura aquilo que ainda dói em nosso coração e tira de nós todo o ressentimento e toda a amargura. Dá-nos sabedoria para reconstruir relacionamentos que precisam de restauração e faz da nossa família um lugar onde o amor seja muito maior que os erros. Nós desejamos isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O perdão não muda aquilo que aconteceu ontem, mas pode transformar aquilo que acontecerá amanhã. Por isso, não permita que antigas feridas continuem governando a sua vida. Entregue-as ao nosso Senhor. Deixe que Deus faça a sua obra em seu coração, em nosso coração, e descubra o poder que o perdão possui para restaurar lares, fortalecer famílias e trazer paz para dentro de casa. Bom, amanhã é terça-feira, dia 23, e em nossa série aí, versículo por versículo, vamos estudar uma passagem muito especial sobre relacionamentos. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos juntos tentar aprender como aplicar esse ensinamento de forma prática dentro da nossa família. Então, eu te espero aqui amanhã, se Deus permitir. E que Deus abençoe a nossa casa e encha os nossos corações de paz, daquela paz que nasce do perdão. Um abraço a todos, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.